No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você 7 coisas que eu parei de fazer para prosperar mais, para ter uma vida mais abundante, mais feliz, para ser uma mulher mais alegre, mais contente, mais satisfeita com o que eu faço. E essas coisas estão transformando a minha vida. Essas mudanças que foram necessárias estão transformando toda a minha vida. Eu quero compartilhar isso com você para te ajudar de alguma maneira a você mudar, a você transformar a sua vida financeira, espiritual, familiar, conjugal, não importa. Tudo começa com o amor próprio. Se você ainda não se ama, se você não gosta de você mesma, se você tem vergonha, eh, de como você é, do seu cabelo, do seu corpo, da sua forma de ser, comece a mudar a forma que você se enxerga. E tudo que está em sua volta vai começar a mudar também. Eu achava que eu me amava, mas na verdade eu não me amava, porque eu não me cuidava, porque eu priorizava tudo e todos menos a mim. Eu sempre me sentia culpada se eu investisse no meu cabelo, na minha aparência, em mim mesma. Eu tinha aquele sentimento de culpa e, ao mesmo tempo, ficava frustrada por não conseguir ser a minha melhor versão, por não conseguir, cuidar de mim como eu gostaria. Mas, na verdade, a culpada de tudo isso era eu mesma. Eu mesma quem estava fazendo escolhas completamente erradas e não conseguia enxergar isso. Bom, para quem está assistindo meus vídeos, né, os meus vídeos passados, este é um canal novo, tá? Seja muito bem-vinda, me chamo Geisiane, pode chamar de Geise. E aqui a gente fala sobre amor próprio, mudança de vida, mudança de mentalidade. Aqui nós falamos sobre crescimento pessoal, espiritual, desenvolvimento pessoal. Bom, se você é uma pessoa que também quer entrar neste mundo de transformação, de mudança, fica por aqui, porque através deste vídeo você vai tirar muitos aprendizados para a sua vida, tá? Neste vídeo eu vou passar para você sete coisas que eu parei de fazer para prosperar mais, para viver uma vida mais abundante, para viver mais feliz. Então, vamos, sem mais delongas, para a primeira coisa que eu parei de fazer. Gente, eu peço desculpa pelo barulho. Eu sou mãe de 4 filhos, tá? Então, eu tenho um bebezinho de 1 ano que acabou de acordar, mas eu preciso gravar este vídeo que vai para o ar amanhã. Então, desconsidere o barulho se ele passar aqui, tá? Com o cabelinho bagunçado, é porque ele acordou agora mesmo. E a primeira coisa que eu parei de fazer para mudar minha realidade foi parar de procrastinar os meus sonhos, os meus desejos, as minhas próprias vontades. Parei de deixar para amanhã, para depois. Ah, o ano que vem eu transformo a minha vida e o ano que vem eu me alimento melhor, o ano que vem eu começo a fazer os exercícios físicos, o ano que vem eu começo a estudar mais, o ano que vem eu compro livros para ler. Eu parei de procrastinar essas coisas que eu sei e a gente sabe que é importante para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Então, eu procrastinava no sentido de esperar que um milagre iria acontecer, que Deus de alguma forma iria ouvir os meus clamores, as minhas orações, porque eu orava muito, tá? Muito. Não foi por falta de Deus, nem falta de Jesus, porque todos os dias eu chamo Jesus para minha vida, chamo Deus para minha vida, faço a minha oração, mesmo imperfeita, mas eu busco sim a presença de Deus todos os dias e é Ele quem tem me sustentado. Mas mesmo ali, vivendo na igreja, buscando tanto a Deus, eu não me sentia totalmente completa e feliz, porque eu simplesmente achava que Deus iria chegar na minha vida e iria entregar os meus sonhos em minhas mãos. Os meus sonhos iriam ser de uma hora para outra realizados, sem que eu precisasse me mover. E não. A gente precisa entender que nós temos que nos colocar em ação, que as nossas ações precisam ser mudadas e serem alinhadas de acordo com aquilo que a gente quer para a nossa vida. Ora, se eu quero emagrecer, eu preciso mudar os meus hábitos, meus comportamentos, né, alimentares, para que o emagrecimento de fato aconteça na minha vida. E eu sempre esperava um grande milagre acontecer, um dinheiro mirabolante assim cair na minha conta ou, sei lá, ganhar na Mega Sena. Eu nem jogava, né? Eu nem ligava para essas coisas, eu não jogava, mas eu esperava que algo acontecesse. Como que eu iria ganhar na loteria ou na Loto Fácil, sei lá, que eu nem sei direito esses jogos, se eu não tinha a ação de jogar? Como que você vai emagrecer se você vive sedentária, se você vive
passa o dia assistindo e comendo coisas muito gordurosas, comendo alimentos que só te engordam a cada dia mais e tendo comportamentos que te levem a ficar obesa, que te levem a ficar a cada dia mais gorda. Como que a gente vai mudar se a gente não mudar os nossos comportamentos? Eu deixei a sétima coisa, tá? Por último, porque na minha opinião, é a coisa mais importante que eu parei de fazer. Então fica até o final deste vídeo, por favor, para que você transforme a sua vida também, tá bom? A sétima coisa é a coisa assim mais importante, na minha opinião, que foi a virada de chave para a minha mudança, para a minha transformação. Então, se você também, assim como eu, tem sonhos a realizar, pare agora mesmo de procrastinar, de achar que é o outro que vai realizar o sonho para você. Pare de achar que as pessoas estão preocupadas com os seus sonhos, de que sua mãe, seu pai, sua família vai realizar tudo para você. Porque não é assim que funciona e você sabe disso. Não importa o tamanho do seu sonho, continue sonhando e colocando em seu dia a dia, em sua rotina, fazendo ações que te aproximem a cada dia deste sonho. Como, por exemplo, o meu sonho é viver da internet, é ter o meu próprio negócio aqui com a internet, com o digital. E o que é que eu estou fazendo todos os dias para me aproximar mais deste sonho é gravando vídeos para vocês, né, subindo vídeos aqui no YouTube 3 vezes por semana, estudando para trazer conteúdos melhores aqui para você, me comportando como uma YouTube que já faz sucesso, mesmo que ainda eu não veja números, porque não é sobre números, mas é sobre transformação de vida, sobre mudança de realidade. Primeiro a gente muda na nossa mente para depois o que está ao nosso redor venha mudar também. Primeiro a gente muda comportamentos, hábitos, forma de pensar. Se eu quero ser rica, milionária, eu tenho que passar a pensar como uma pessoa rica pensa, o que é que ela faz, como ela se comporta, quais os livros que ela lê, quais são as coisas que ela gosta de fazer, mesmo que ainda eu não tenha a conta bancária dela, mas eu faço aquilo que eu sei que eu posso fazer com as condições que eu tenho hoje para mudar a minha vida, para mudar a minha realidade. A segunda coisa que eu parei de fazer foi deixar de se colocar em lugar de vítima, vítima da vida, vítima das circunstâncias, vítima das situações que eu me encontrava. Eu parei de ser a vítima da minha própria história e passei a ser protagonista da minha vida, da minha história. Eu passei a escrever uma nova história, um novo capítulo, uma nova história para a minha vida que está se iniciando agora neste ano de 2026. Porque eu já determinei que esse será o melhor ano da minha vida e ninguém, nada nem ninguém vai me tirar deste foco, nada nem ninguém vai me tirar desta convicção, desta certeza que eu vou mudar a minha vida ainda este ano de 2026. Tudo aquilo que vier ao meu encontro para tentar me tirar desta meta, para tentar me tirar do foco, eu eliminarei da minha vida de forma simples e fácil. Então, eu parei de ser aquela pessoa vitimista. Ah, é porque o meu marido tem comportamentos que não me agradam e por isso eu não consigo ser constante. Ah, é porque eu tenho 4 filhos e é muito difícil trabalhar fora e gravar vídeos. Eu tenho mil desculpas se eu quiser dar para não estar aqui no YouTube, para não tentar mudar a minha vida, a minha realidade. Talvez você também tenha, mas você só precisa se enxergar de uma outra maneira, enxergar a vida, enxergar as coisas com outro olhar. Coloque outras lentes, mude os seus óculos. Passe a enxergar as possibilidades, ou melhor, as infinitas possibilidades que o universo, que Deus manda para a nossa vida todos os dias. Oportunidade para a gente mudar, para a gente ser melhor e não apenas aceitar as coisas ruins que vêm ao nosso encontro, e não apenas aceitar pensamentos ruins, negativos, nem ficar baseando a nossa vida no que passou, no que deu errado, nas nossas frustrações. Então, eu parei de ser vítima porque eu entendi que o vitimismo nos deixa em uma vida parada, estagnada. Ora, se eu sou vítima da situação, e se eu fui colocada em uma situação que eu não estou me agradando, que eu não estou feliz, e não tem como eu sair de lá, eu vou passar a vida inteira me vitimizando, ao invés de tomar responsabilidade para sair daquele lugar, para sair do fundo do poço, se for o seu exemplo aí.
Quanto tempo mais você vai ficar se vitimizando, falando que a culpa é do marido, é da mãe que te abandonou, é de fulano, cicrano, é da tua irmã, é da tua tia que te fez mal? Quanto tempo você vai passar remoendo esses pensamentos que não te levam a lugar nenhum, ou melhor, que só te levam para o buraco, que só te levam para o fundo do poço, que te levam para a vida que você não quer viver e não está satisfeita em viver. Até quando você vai continuar no papel de vítima, fazendo este papel de vítima? Eu tive que parar para mudar. Eu tive que parar de ser a vítima das circunstâncias. Eu achava que, ah, é porque Deus quis a minha vida assim mesmo. Eu parei de dizer, é porque Deus quis a minha vida assim. Porque quando a gente se coloca nesse estado de ser, a gente não faz nada para mudar. A gente acha que é Deus que vai vir do céu, vai mandar os anjos e vai mudar a nossa vida e a nossa realidade de uma hora para outra. E a gente fica só procrastinando, deixando para depois, deixando para amanhã, se vitimizando o tempo inteiro. Se você se encontra neste momento, neste papel de vítima das situações que te acontecem, da tua vida, achando que a culpa está no teu marido, nos teus filhos, no teu trabalho, no teu emprego, é o teu chefe, é isso, é o governo, é porque o governo, é porque os vereadores, o prefeito da minha cidade não me dá oportunidade. Para, tá? Você não é vítima. A partir de agora, você vai se tornar protagonista da sua vida e você vai se responsabilizar pela mudança da sua vida, assim como eu estou fazendo. E sim, mudou a minha vida, já mudou a minha vida. A terceira coisa que eu parei de fazer foi parar de reclamar. Eu acordava reclamando. Olha, pensa numa pessoa reclamona, era eu. Era eu. Eu parei de reclamar das coisas que me acontecia, das situações, eu parei de reclamar da louça que estava suja, que ninguém colaborava comigo, que ninguém via o quanto eu estava sofrendo, que as pessoas não olhavam para o meu sofrimento, o papel de vítima aí ainda, né? Parei de reclamar quando acontece algo errado, quando tem conta para pagar, comecei a olhar tudo de uma outra maneira, tá? Ao invés de reclamar pelas dívidas, eu passei a me conscientizar que fui eu quem criei aquilo, de certa forma, e sou eu também quem preciso tomar ações para sair desta vida de dívidas, para sair dessas dívidas e passar a prosperar mais, a guardar dinheiro, a juntar. Então, foram escolhas mal feitas, né, pela programação passada, que eu fiz, mas fui eu que fiz. Eu parei de reclamar de todos e de tudo, de todas as situações que me acontecia, que eu não estava feliz, não estava satisfeita. Eu reclamava muito. Confesso que essa é uma das coisas que foi, né, uma das coisas mais difíceis para me mudar. Então, assim, reclamar é clamar de volta. Se eu não estou contente com uma situação, se eu não estou satisfeita com uma situação, se eu reclamo, eu estou clamando aquilo de volta para minha vida. Eu não estou pedindo, clamando, eu estou clamando. Então, clamar é muito mais do que pedir. Então, aquelas situações que eu reclamava sempre se repetia na minha vida e era um ciclo sem fim. Se eu reclamava da louça que estava suja, da pia de louça que tinha lá para lavar, eu só tinha a cada dia mais louça suja na pia. Eu tenho 4 filhos, tenho uma de 14 anos, uma de 13 e outro menino de 8 anos, e o bebezinho que vocês viram aqui no vídeo. O bebezinho tem 1 ano e 6 meses. Então, assim, para uma mãe de família com 4 filhos para cuidar, uma casa grande para limpar, trabalhar fora, não, eu não tenho empregada, eu faço tudo sozinha, aliás, com a ajuda das minhas filhas, né? Sempre estipulo ali uma tarefa ou outra para elas me auxiliarem. Quando eu entendi que eu não precisava dar conta de tudo sozinha, eu precisava pedir ajuda e não tinha problema nenhum em pedir ajuda do meu esposo também, que me auxilia em umas coisas ou outras, né, em relação às tarefas domésticas. E assim, aliviou muito mais para o meu lado. Então, cada uma tem as suas tarefas diárias, nem que seja ali um pouco. Claro que a maior parte fica comigo, porque eu sou mãe, sou a dona da casa, sou esposa, então exige muito mais de mim. As coisas mais difíceis sou eu mesma que faço. Então, eu parei de reclamar. Parei de reclamar do marido, é porque eu falava assim, é porque eu não consigo mudar, porque ele não me ajuda, porque o Edson é desse jeito, porque o Edson reclama, porque isso, só que
Quando eu passei a mudar, a me enxergar de uma outra maneira, passei a me amar, passei a ser mais confiante, eu passei a fazer ações que melhoraram o meu relacionamento, o meu casamento. Eu passei a ser uma esposa mais presente, passei a ser uma esposa mais cuidadosa, cuidar melhor da casa, das coisas, arrumar, organizar, sem me sobrecarregar, sem tanto esforço e sem reclamações. Antes, quando eu via a casa toda bagunçada, confesso que às vezes é difícil não reclamar, mas eu tento, eu me esforço e eu estou conseguindo fazer as coisas com calma, com leveza, sem sobrecarregar, sem ansiedade. A reclamação nos afasta das coisas boas que a vida tem para nos entregar, que Deus tem para nos entregar. A reclamação, ela nos afasta das promessas de Deus. Se a gente for para a Bíblia Sagrada, quando o povo de Israel estava no Egito, saíram, na verdade, do Egito e estavam no deserto para alcançarem a terra prometida, eles não conseguiram chegar na terra porque as suas visões eram muito, muito limitadas. Eles só conseguiam enxergar o que os seus olhos enxergavam, né? Eles não conseguiam crer de verdade que eles iriam se apossar daquela terra, né, que Deus havia prometido. Eles não conseguiam acreditar de verdade que eles estavam sendo guiados por Deus, cuidados, que estavam sendo ali protegidos por Deus e que Deus estava derramando para eles, levando para eles toda a providência que eles precisavam. Eles só reclamavam, eles só murmuravam, eles falaram até assim: porque nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto. Então, eles se condenavam com as suas próprias palavras. E essa também era eu no passado. Eu me condenava com as minhas próprias palavras, eu me sabotava com minhas próprias palavras e só estava colhendo coisas ruins para mim. Com tanta reclamação, com tanta murmuração, meu casamento ia de mal a pior, meu relacionamento com minhas filhas ia de mal a pior, com os meus filhos. Preciso mudar, sim, algumas coisas também, mas assim, eu passei a enxergar, a perceber que a reclamação estava me levando para um ciclo de insatisfação, para um ciclo de coisas ruins que vinham me acontecendo, sabe? Eu estava atraindo muitas coisas ruins para minha vida a partir da reclamação. E quando eu parei de reclamar, ficou diferente. As coisas passaram a fluir melhor, as coisas passaram a caminharem para caminhos melhores. Então, se você ainda reclama, se você é uma pessoa muito reclamona, já acorda reclamando, troque isso por acordar agradecendo. Acordar de uma outra maneira, enxergar a vida de uma outra maneira, isso traz tanta leveza, isso traz tantas mudanças boas, traz tantas coisas boas ao nosso encontro que, assim, é surreal quando tudo começa a mudar. A quarta coisa que eu parei de fazer foi parar de responsabilizar o outro pela minha vida, pela vida insatisfeita que eu vinha vivendo. Parei de responsabilizar família, marido, filhos, circunstâncias, pessoas, governo, prefeito, sabe, os cambal. Eu parei de colocar a responsabilidade em outras pessoas e passei a tomar as rédeas da minha própria vida, entendendo que era eu quem precisava parar de viver aquela vida. Eu precisava tomar uma atitude, uma ação para mudar. Eu precisava parar de pensar pensamentos ruins, parar de culpar o outro pelas situações que eu vivia, porque tem coisas e a maioria das coisas, digamos que 95% das coisas que te acontecem é porque você deixou acontecer, é porque você fez escolhas erradas, é porque você permitiu que o outro entrasse na sua vida e comandasse você. E eu passei por muitas situações no qual eu entendi, poxa, eu não acredito que eu deixei isso acontecer. Se você analisar a sua vida e ir lá para o passado, você vai começar você se coloca como um observador sem julgar, tá. Você vai começar a entender o porquê que você está colhendo hoje esta vida que você está vivendo, o porquê que você está colhendo tantas coisas ruins, muitas das vezes, para a sua vida, o porquê que coisas ruins aconteceram com você. Porque você deu lugar, você deu espaço para que aquilo acontecesse. Você não modificou seus pensamentos, suas ações, seus sentimentos. Você deixou ser levada pelas suas emoções, pelos seus sentimentos e deixou isso acontecer com você. Então, você é a única culpada. Desculpa o tapa na cara, mas você é a única culpada e responsável pela sua própria vida.
Se você quer mudar a sua realidade, você precisa mudar primeiro. Não adianta tentar mudar o outro, porque, gente, pensa num fardo pesado, é quando a gente tenta mudar outra pessoa que não quer mudar. Outra pessoa que só vai mudar quando você mudar primeiro, quando você mudar suas ações, seus comportamentos, seus sentimentos, seus pensamentos, quando você começar a tratar esta pessoa de uma outra maneira, esta pessoa com certeza vai mudar também. Talvez o outro que você tanto quer mudar, ele só está respondendo à sua forma de tratá-lo, à sua forma de falar com ele, à sua forma de fazer as coisas para ele. Então, não queira mudar ninguém, não queira culpar ninguém pela sua realidade. Se você quer mudar a sua realidade, responsabilize por ela. Seja a sua realidade financeira, seja amorosa, vale para todas as áreas, todas as esferas. Vale isso daqui que eu estou dizendo. Pegue a responsabilidade para você e pare de culpar os cambal porque está dando tudo errado. Você é a culpada e ponto. E só você vai sair dessa. Só você pode mudar qualquer situação que você não esteja satisfeita hoje. Eu, por exemplo, culpava muito o meu passado. É porque minha mãe me criou desta forma. É porque as crenças que a minha mãe implantou na minha mente eram crenças que só me destruíam. Claro que inconscientemente, tá? Não, minha mãe é a melhor mãe do mundo. Eu não tenho o que falar dela, mas ela não tinha consciência, muitas vezes, daquilo que ela falava, daquilo que ela me moldava sem saber, que me direcionou para caminhos ruins, digamos assim. Então é tudo inconscientemente, porque quando a gente é criança, a gente não vive o nosso verdadeiro eu, a gente vive as crenças que foram implantadas pelas pessoas, pelo vizinho, pelo professor, pela igreja, pelos pais, pelos irmãos. Então foram pessoas que foram nos ensinando aquelas coisas e eu vivia baseada no passado. Então aí já entra a quinta coisa que eu parei de fazer. Eu parei de viver a minha vida baseada no passado e também nas coisas externas, nas coisas físicas, no mundo 3D. Eu parei de viver, tá, o meu dia a dia, a minha rotina, baseada no que eu vejo. Até a Bíblia fala sobre isso, que bem-aventurado é aquele que crê no que não vê, do que aquele que crê no que vê. Se a gente se baseia somente no que os nossos olhos conseguem enxergar, a gente está perdendo, está deixando para trás os nossos sonhos, a nossa visão futura, a gente está deixando para trás muitas e muitas coisas boas que a vida tem a nos oferecer, que Deus tem a nos oferecer, porque simplesmente a gente só crê quando acontece, quando a gente vê. E Deus deixa bem claro na sua palavra que a gente não precisa ficar ansiosos com coisas alguma. A gente precisa simplesmente crer como se já tivesse recebido. Então a gente precisa viver a nossa vida como se a gente já estivesse recebido os nossos sonhos, como se a gente já estivesse vivenciando de verdade no mundo físico aquilo que a gente tanto quer viver. E é assim que eu estou vivendo. Eu não estou considerando o 3D. 3D é o mundo físico. É o mundo que os nossos olhos enxergam. Eu não vivo mais baseada no passado, no que passou, no que deu errado. É porque eu fui abandonada pelo meu pai, pela minha mãe. Eu sempre falava isso, né? Que eu era vítima porque eu fui abandonada, eu fui desprezada. Fui criada por uma outra mulher que me viu lá, teve pena de mim e me pegou para criar. Não, eu não sou vítima. Se isso acontecer é porque deveria acontecer, mas o meu passado não vai definir o meu futuro. O meu passado não vai definir quem eu sou ou quem eu posso me tornar, não vai definir a minha realidade. Então, não se baseie nas coisas passadas, no relacionamento que não deu certo, nas coisas que deram errada, porque o meu negócio, abri um negócio, meu negócio quebrou, então eu não vou mais fazer, eu não vou dar mais nenhum passo em relação a isso, porque simplesmente eu vou fracassar de novo. Não se baseie nas coisas que deram errado, nas coisas que se passaram, no medo, na vergonha, talvez que você já passou em sua vida. Não se baseie nas coisas que você tem hoje, achando que você não é capaz. Você olha para a vida do outro, se compara e diz: ah, porque ela consegue, porque ela já tem isso, já tem casa, já tem carro, eu nunca vou conseguir, porque eu não consigo mudar de emprego. Não fique limitada ao seu emprego hoje, à sua conta bancária hoje. Simplesmente coloque metas,
Se enxergue de uma maneira que você, sim, é capaz, você sabe que consegue tudo aquilo que você quer. Então, se coloque no papel de responsável pela mudança da sua realidade em todos os aspectos da sua vida. E isso vai transformar, tá? Eu tenho certeza que este vídeo está transformando a forma de você pensar já. Está transformando toda a sua vida. A sexta coisa que eu parei de fazer foi parar de ser emotiva demais. Eu parei de reagir diante das minhas próprias emoções. Emoções essas que só me levavam para a vida de procrastinação, de insatisfação, de tristeza, depressão, ansiedade. Eu já contei um pouco da minha história. Desconsidere, meu filho tá aqui brincando, tá? Desconsidere. O outro já acordou, já sentou ali no sofá, então eu vou continuar aqui e vou finalizar este vídeo, tá bom? Eu era uma pessoa que reagia muito diante das minhas próprias emoções. Eu não sabia controlar as minhas emoções. E entenda, se você não é capaz de controlar suas emoções, elas vão te controlar. E a vida que você vai ter, se você deixar suas emoções te controlarem, é uma vida triste. É uma vida muito pesada, muito difícil. Se eu estava feliz, eu ia descontar tudo na comida. Se eu estava triste, eu iria descontar tudo na comida. Se alguém falou algo, alguma coisa de mim, me criticou, falou algo que me entristeceu, eu ficava arrasada, dias e dias remoendo isso na minha mentalidade, na minha mente. E o pior, eu acreditava que eu era aquilo que aquela pessoa estava falando de mim. Então eu parei de reagir diante das emoções. Hoje, quando acontecem as coisas que não estão de acordo com a minha própria vontade, eu simplesmente respiro, analiso, vejo como eu devo fazer para melhorar. Certo, isso daqui está dando errado. O que eu posso fazer para melhorar? Antes, eu já ficava destruída. Ficava depressiva 15 dias. Me trancava no quarto por, sei lá, uma semana. Não tinha ânimo nem sequer para varrer minha casa, arrumar minha casa, lavar a louça. Para nada eu tinha ânimo, porque eu me entregava. Peraí, meu amor. Porque simplesmente eu me entregava às minhas próprias emoções. Eu deixava que elas me controlassem, ao invés de eu mesma controlar as minhas emoções. Então, parei de ser emotiva. Com críticas, tanto faz se uma pessoa me elogia ou se uma pessoa me critica. Então, eu prefiro hoje viver neutra, sabe? E a pessoa que critica você, ela está falando muito mais dela do que de você mesma. Então, é isso que eu tenho. Eu sei quem eu sou, sei também os meus erros, mas eu sei quem eu sou, sei onde eu quero chegar, eu sei quais são as minhas virtudes, eu sei que sou capaz de fazer, de realizar, e não importa o que o outro venha falar, o que o outro venha fazer, ele não vai me tirar do meu propósito. Então, tenha um propósito. Eu também já falei sobre isso aqui no meu vídeo. Eu era uma mulher que acordava sem propósito. Hoje eu tenho propósito. Hoje eu tenho minhas tarefas diárias, minhas metas para alcançar, sabe? Hoje eu me enxergo como uma pessoa totalmente capaz de realizar estas metas, de realizar os meus sonhos e de fazer tudo que tem que ser feito. Então, para provar isso, eu vou mostrar para você, ó, eu tenho esse caderno aqui, né, que fala sobre a minha transformação. Aqui eu coloco tudo que eu estou sentindo, tudo que eu estou pensando. Ó, esta aqui era eu do passado. Aqui, ó. Esta daqui sou eu do presente. Então, eu estou acompanhando todo o meu processo de mudança e de transformação através deste caderno. Aqui eu tenho minha rotina, tá? Também. Ó. Aqui eu tenho minhas rotinas. Eu coloco um checklist, ó, quando eu consigo realizar. Então, hoje eu sou então, hoje eu vivo com propósito, eu já acordo com propósito, eu sei tudo que eu devo fazer em cada horário. E se eu estipulei muitas tarefas diárias e não deu tempo fazer, como por exemplo, ontem eu coloquei arrumar o guarda-roupa do meu filho, não deu tempo, então eu já faço hoje. Parei de procrastinar, então se não deu tempo, eu vou deixar para o ano que vem, para o mês que vem. Não, faça o que tem que ser feito. Seja uma pessoa disciplinada, pare de procrastinar, pare de ter preguiça, comece a viver com propósito e isso vai assim, ó, transformar de verdade, tá? Eu não estou falando nada que não venha transformar a sua vida. Este vídeo é vídeo para quem quer transformar. É um vídeo para quem quer verdadeiramente mudar a sua vida e sua realidade. Falando ainda das emoções, se eu me sentia triste, eu já não fazia nada, já não arrumava a casa, se estava com raiva, aconteceu algo, uma situação, eu fiquei com raiva, fiquei com ódio de uma situação, e ali eu já não conseguia mais fazer nada.
Eu simplesmente não conseguia ler os meus livros, não conseguia orar, não conseguia fazer o que eu tenho para fazer dentro de casa. Eu ficava na cama, emburrada, com raiva, chorando, triste, me lamentando porque essa situação, e aquilo simplesmente me paralisava, tá? Sentimentos de raiva, tristeza, angústia, é, eu era vítima, né? Todo mundo falava de mim, ou quando eu sabia que alguém falou de mim, me colocava no papel de vítima e ia remoer isso lá na minha cama, no meu quarto, me trancava, enfim. E isso era uma vida muito pesada, era uma vida muito triste, era uma vida que não me trazia felicidade alguma. E eu vivia depressiva, ansiosa, triste, desanimada e achava que eram circunstâncias da minha vida e não tinha o que fazer. E não, não é bem assim. Hoje eu entendo que eu posso mudar qualquer situação em minha vida. Então, se você é uma mulher que ainda deixa se levar pelas emoções, que vive baseada nas suas emoções, pare de ser emotiva e encare a vida e a situação como ela é, tomando a responsabilidade para si e enxergando possibilidades de mudança, de mudar essa situação. E se é uma coisa que eu não consigo mudar, eu simplesmente falo para mim mesma, aquilo que não tem solução, solucionado já está e ponto. E ali eu coloco um ponto final, não fico mais pensando, remoendo, eu simplesmente só penso no meu futuro, nos meus sonhos, sou feliz agora, sou alegre agora. Não estou aqui dizendo que você não vai ter mais emoções. Pelo contrário, nós somos seres humanos, gente. Não tem como a gente não ter emoções, não ficar triste, não tem como não ficar cansada, não tem como não ficar com raiva, não tem como não ficar o que mais? Sei lá. Enfim, você entendeu. Não tem como. A gente não é robô, né? A gente tem emoções. Mas o que eu estou falando aqui neste vídeo é você não pode deixar as emoções te dominarem. É isso que você não pode fazer. Eu parei de deixar as emoções me dominar. Hoje eu domino as minhas próprias emoções. Se eu estou triste, eu vivo aquele momento. Eu choro depois, eu seco minhas lágrimas, respiro e falo, ok, isso deu errado, não tenho o que fazer, ok, fulano falou isso de mim, ok, fui tratada como eu não gostava, fui ignorada, fui criticada, tudo certo, mas eu sei quem eu sou, sei para onde eu quero ir, eu sei que eu sou feliz, sou alegre, sou espontânea, sou divertida, porque quando você sabe quem você é, nada nem ninguém vai parar sua vida, você vai se tornar uma pessoa imparável. É isso que acontece, imparável. E é isso que incomoda muita gente, porque as pessoas vão perceber a mudança em você. As pessoas vão perceber que você está fazendo, que você é aquela pessoa. Você não está fingindo, você se tornou, você é esta pessoa. A sétima coisa que eu parei de fazer foi parar de tomar decisões precipitadas e muitas das vezes, a grande maioria das vezes, eram decisões baseadas no que eu enxergava, ou seja, no meu contexto físico, na minha situação e circunstância que eu estava vivendo, e também parei de tomar decisões baseadas no que se passou. Hoje minhas decisões são muito mais claras, porque eu sei o que eu quero. Então aí entra esse princípio. Você precisa saber o que verdadeiramente você quer, quem você quer se tornar, qual é a sua melhor versão que está já vivendo os sonhos que você quer viver, como ela se comporta, como que ela faz as coisas, quem é ela, o que é que ela pensa, o que é que ela sente. Ela é uma pessoa feliz, ela é uma pessoa abundante, então viva em abundância, mesmo se a sua situação hoje não é favorável para viver em abundância. Mas o melhor exemplo de abundância é a natureza. Então, olhe para a natureza, olhe para as coisas que te rodeiam, pare de focar na falta, pare de focar no que deu errado, pare de focar em pensamentos negativos, pare de viver baseada nas coisas que você enxerga no mundo 3D. Eu já falei isso daqui, repito. Comece a viver a sua vida baseada no que você quer e faça todos os dias pequenas ações, microações. Tenha micrometas e uma meta grande, um objetivo maior, e todos os dias você vai viver a sua vida fazendo um pouquinho a cada dia até chegar neste grande objetivo, tá? Aqui esqueça essa questão de tempo, pare de ser ansiosa. Ah, mas vai demorar um ano, não importa. Se você não fizer nada e continuar do jeito que você está, nada vai mudar. É isso que você quer colher? Então continua fazendo essas mesmas coisas que você está fazendo agora. Então continua nessa mesma vida, nesses mesmos pensamentos, não muda nada e daqui a um ano, daqui a 10 anos, você vai se encontrar vivendo a mesma história que você está vivendo hoje. Falando em decisão, em tomada de decisão, decida hoje mudar. Decida hoje. Eu vou mudar a minha vida ainda este ano.
Eu vou mudar meus hábitos, minha alimentação. Comece pela mudança de mentalidade. Eu vou pensar como uma pessoa que já mudou, que já transformou. Eu vou me inspirar em alguém que tem a vida que eu quero viver. Claro, sem inveja, tá? Inveja aqui não vale, tá bom? Mas você pode sim se inspirar. Você pode sim tomar para sua vida, tirar para sua vida alguns exemplos e tomar melhores decisões. Aprenda a tomar decisões que te levam para o caminho, para a vida que você quer ter. Tá? Tome decisões mais claras. Decisões que você sabe, tenha certeza de que vão te levar para esta vida próspera que você quer, e vão te levar para este corpo dos sonhos que você quer. Então, tudo é escolha. Se você quer viver, não é querer, não é desejar, porque querer todo mundo quer. Quem não quer ter mais dinheiro? Quem não quer ter uma mansão, uma casa, um carro dos sonhos? Raramente uma pessoa vai dizer, eu não quero. Ah, eu não quero isso não, só para achar que é humilde. E humildade não tem nada a ver em continuar sendo pobre, continuar sendo uma pessoa escassa. Não tem nada a ver, tá? Se Deus quer Deus, ele é humilde, mas ele é o dono do ouro e o dono da prata. Por que é errado a gente querer uma vida mais abundante? É errado querer uma vida sem falta. É errado querer mudar de realidade, mudar para melhor. Deus não nos quer ver triste, cabisbaixo, chorando, sofrendo, lamentando como vitimista, não. Deus nos deu o livre arbítrio para a gente decidir, para a gente fazer escolhas, mas que as nossas escolhas estejam sim baseadas nos princípios de Deus, que é a palavra de Deus. Se você acredita também em Deus, né? Porque eu acredito muito. É o Deus que eu adoro, é o Deus que eu amo, é o Deus da Bíblia. Então, se você também ama este Deus, faça as coisas sem negligenciar os princípios divinos. Então, você merece ser abundante, ter em abundância. E Deus quer te oferecer isso, Deus quer te dar isso, Ele oferece isso para você todos os dias. Somos nós que tampamos a nossa visão e ficamos vivendo uma vida que a gente não está feliz, não está satisfeita, somente por achar que não é capaz, somente por achar que Deus não está olhando para você. Ele te vê todos os dias. Deus enxerga você todos os dias e Ele quer que você melhore, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa fazer o que tem que ser feito. Então, gente, eu não tomo mais decisões baseadas no meu passado, nem no meu contexto de vida atual. Eu tomo decisões com clareza. Eu tomo decisões baseadas naquilo que eu quero me tornar, naquilo que eu quero ser, na vida que eu quero viver. Eu parei de tomar decisões erradas, que ao invés de me levarem para a vida que eu quero ter, as decisões antigas só me puxavam para trás, para a vida que eu não queria ter. Então, a decisão de mudar pode ser hoje, se você quiser. Tudo começa com uma decisão. Todos os dias eu decido ser a minha nova versão. Todos os dias eu decido ser uma pessoa disciplinada. Eu decido ser uma pessoa que se ama, que se cuida, que se valoriza. Todos os dias eu decido ser a mulher que toma conta da sua casa da melhor forma possível, sem se sobrecarregar, sem carregar o mundo nas costas. Hoje eu decido, todos os dias eu acordo e decido. Hoje eu decido ser leve. Eu decido viver o meu dia como se ele fosse o último dia da minha vida. Hoje eu decido as melhores coisas. Eu decido alcançar coisas boas para minha vida. Hoje eu decido pensar positivo. Hoje eu decido, então, gente, tudo parte da decisão. Se você não é capaz de ter uma decisão realista, uma decisão verdadeira do que você quer para sua vida, nada vai mudar. Você simplesmente vai continuar onde você está. No mesmo lugar que você está, você ficará aí por anos e anos e talvez para o resto da sua vida, se você não passar a tomar decisões com propósitos. Todas as minhas decisões hoje são decisões com propósito. Eu olho para o contexto daquela decisão e eu falo comigo mesma, tá? Esta decisão aqui, se eu tomar, o que que ela vai me trazer? O que que vai trazer para minha vida? Se eu tomar essa decisão, o que que vai vir para minha vida? Quais são as consequências que esta decisão aqui vai trazer para mim? Tá, acordei. Qual a decisão que eu tomei? Simplesmente pegar o celular e olhar para a vida dos outros, o que é que isso vai trazer para a minha vida? Quais são as consequências? Eu vou continuar numa vida de procrastinação, preguiça, insatisfação e triste, se comparar o tempo todo com a vida de outras pessoas, então eu não pego simplesmente o celular. Então a minha decisão todos os dias é acordar, é fazer a minha meditação, minha visualização, minha oração, meu devocional, minha leitura, gravar meus vídeos. Então todas as decisões diárias, nem que seja pequenininha, elas trazem resultados grandiosos
com o tempo. Pare de pensar no curto prazo e passe a pensar no longo prazo. Pessoas de mente prósperas pensam ao longo prazo, ao curto, médio e longo prazo. Então, no curto prazo, eu vou fazer o que precisa ser feito para melhorar. No médio prazo, eu já estarei colhendo todos esses resultados e vou aprimorar cada dia mais, recalcular rota se preciso for, tomar outras decisões se necessário for, mudar algumas decisões, mudar algumas coisas para que eu chegue ao longo prazo e chegue no meu objetivo final. Então, tome a melhor decisão hoje de mudar, de transformar a sua vida. Se você quer acompanhar este meu processo de mudança, porque sim, eu vou mudar em 90 dias, tá? Em todas as áreas da minha vida, eu quero compartilhar isso com você aqui no meu canal. Se você quer ser uma mulher mais amada, mais valorizada, se você quer viver uma outra vida, quer passar a enxergar o mundo, a vida de uma outra maneira, se inscreve no canal, compartilha este vídeo, comenta aqui o que você achou deste vídeo. Se você é uma pessoa que, sabe, vive a vida por viver, simplesmente não sabe como sair desta vida, eu estou aqui para te ajudar com o meu canal, tá? Um beijo para você e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.